E aí pessoal, tudo bem com vocês ou não? Hoje a gente vai falar sobre empresas feitas para vencer, tá? Sobre esse livro aqui do Jim Collins. Vou passar para você um resumo completo das principais ideias para você implementar na sua empresa ou na sua vida, porque apesar de ser um livro voltado para empresas, empresas são feitas de pessoas. Então você pode pegar os conceitos aqui e aplicar na sua vida perfeitamente. Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, tá? Esse livro foi um livro indicado pelo Peão da Sua Vida, que é um programa do Pablo Marçal, que eu faço parte, então eu estou buscando resumir todos os livros que o Pablo Marçal ele está indicando. Inclusive, estou colocando uma playlist que eu vou deixar aqui, caso você queira acompanhar essa playlist ou verificar algum livro ou algum resumo de alguma live que o Pablo fez, também está nesse link, tá? Então se inscreve nesse canal para não perder nenhuma novidade. Também eu estou deixando um link do Telegram para que você possa se conectar comigo nesse grupo em que eu conto todas as novidades que estão acontecendo também no P.O. e as novidades aqui do canal também, tá? Então eu convido você também para se inscrever nesse canal. Mas vamos para o resumo do livro, tá? Basicamente, a primeira ideia que ele já traz aqui é o seguinte: a ideia em que o bom é inimigo do ótimo. Tá? Isso se aplica a empresas e se aplica à nossa vida também. Às vezes você está no estado em que você se acha bom e aí você corre o risco de entrar numa zona de conforto, tá? Porque você já está bom. E aí o livro reforça bastante essa ideia de que o bom ele é inimigo do ótimo. Enquanto você se conformar com aquilo que é bom, você jamais vai se tornar o ótimo. Tá? Em qualquer área da sua vida, você é bom na área, ok. Então não se conforme com esse resultado. Busque sempre melhorar. Eu acredito que o principal objetivo dessa consciência é isso, por mais que você seja bom. E por que o Jim Collins, que é o autor desse livro, ele chegou a essa conclusão? Porque dentro da pesquisa dele, né, esse livro aqui, se você não sabe, é baseado numa pesquisa que ele fez, com critérios rigorosos para identificar as empresas que saíram desse estado de bom e fizeram essa transição para o estado de ótimo, tá? Ele pegou lá a lista da Fortune, que são as 500 empresas mais, enfim, que movimentam mais dinheiro, que geram mais lucro, né? Empresas bem-sucedidas, e ele avaliou, dentro dessas 500 empresas, quais delas tiveram realmente uma ruptura, tiveram realmente uma evolução exponencial, tá? Então, baseado nesse critério, e isso não necessariamente é uma empresa que vale bilhões, trilhões, não necessariamente. O que foi avaliado foi o crescimento dela dentro daquele período de tempo. Ela teve um crescimento exponencial? Teve. Então ele pega essa empresa e coloca numa lista. O fato é que dessas empresas que foram avaliadas 500 empresas, 11 empresas se identificaram com aqueles critérios. Então essa comparação é para avaliar o que foi que essas empresas fizeram de diferente, tá? Para que elas pudessem se destacar dessa maneira, para que elas fossem empresas feitas para vencer. E aí o Jim Collins abriu uma verdadeira caixa preta dessas empresas, ou seja, ele avaliou como é que funcionava a liderança dessa empresa, os processos, a tecnologia, enfim, o que é que essas empresas tinham em comum, tá? O que tornava elas empresas feitas para vencer. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, tá? Basicamente, de forma geral, a gente vai expandir cada conceito desses, tá? Ele identificou que nessas empresas, além de ter líderes, né, líderes nível 5, como ele vai chamar, e eu vou falar para você qual é a característica de um líder nível 5 para que você possa implementar na sua vida, para que você possa ser um líder nível 5, para que você possa avaliar se na sua empresa tem uma gestão de nível 5. A partir dessa pesquisa, o Jim Collins identificou que são 3 fatores principais que fazem uma empresa ser feita para vencer. Basicamente, são pessoas disciplinadas, e aí se encaixa o líder nível 5 que eu falei, tá? Tem a questão do pensamento disciplinado e tem a questão da ação disciplinada. Então, de forma geral, são esses 3 fatores que identificam, que constroem uma empresa de sucesso, uma empresa feita para vencer, tá? Pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada, tá? A gente vai avaliar tudo isso aqui nesse vídeo, tá? David, o que são essas pessoas disciplinadas? O que é essa liderança nível 5? Se existe uma liderança nível 5, é porque existem outras 4, tá? Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, a pessoa de liderança nível 1 é uma pessoa que ela sabe só liderar a si mesma, tá? Só sabe liderar, fazer a sua atividade, é um excelente profissional, tá? Mas ela se foca muito na energia só nela, então ela não tem muita habilidade com outras pessoas. Essa seria
a liderança nível 1. A liderança nível 2 já é o membro. Sabe aquela pessoa que ela tem uma habilidade técnica, ela sabe fazer o trabalho dela, ela sabe assim estimular aquele pequeno grupo a fazer as atividades também. Você é muito bom no que você faz, você consegue ainda envolver outras pessoas naquela parte técnica. E aí você tem a liderança nível 3, que aí já fala a nível de gerência, tá? O gerente, ele já consegue organizar os processos, tá? Para que as coisas fluam. Então já tem uma amplitude maior em relação a essa gerência. É o nível 5, mas ele é um organizador de processo, ele ainda não é o nível 5, ele é o nível 3, tá? O nível de gerência. Depois você tem o nível 4, já o nível 4 já é um nível de liderança, ele consegue estimular as pessoas para irem numa direção para poder conquistar um objetivo. Então, já é um papel maior do que apenas organizar processos. Já o líder nível 5 é aquela pessoa que consegue encarnar todas as habilidades, desde o 1 até o 5, ou seja, ele sabe liderar a si mesmo, ele sabe liderar o pequeno grupo técnico, ele sabe gerenciar processos, ele sabe estimular pessoas, e o que é incrível dele é que é uma coisa natural para ele, entendeu? Ele não faz isso para aparecer, ele pensa bastante nos outros. É uma pessoa que tem bastante empatia. Ela não está preocupada com fama, com poder, ela não está preocupada em subir a carreira dela, ela simplesmente é aquilo. E é isso que torna ela uma pessoa nível 5, porque ela é uma liderança de forma natural, tá? Natural é uma forma de liderança. É muito comum a gente trabalhar nos locais em que existem os projetos e quando esse projeto dá certo, o líder, apenas ele recebe os parabéns por aquilo, o reconhecimento por aquela atividade, por aquele projeto alcançado, sendo que houve uma equipe trabalhando para que aquilo acontecesse. Normalmente a equipe é deixada de lado. E quando acontece algum problema, tá, a responsabilidade é dos liderados. Joga-se a responsabilidade para aquelas pessoas que estavam sendo subordinadas. Então, essa liderança é uma liderança que é muito fraca, entendeu? Já o líder nível 5, ele é diferente. O líder nível 5, ele faz o seguinte, na hora de atribuir os reconhecimentos, ele olha para a janela, ele olha para aquelas pessoas que ajudou ele. E na hora que acontece alguma coisa errada, ele assume a responsabilidade. Ou seja, na hora que deu certo, são os liderados que são parabenizados, mas na hora que dá errado, é o líder que recebe a culpa, a responsabilidade por aquele resultado. É uma outra visão. E essa visão faz com que o líder seja humilde, para que o líder ele tenha esse nível, né, de reconhecimento nível 5, justamente por essa postura, por essa posição que é diferente dele, tá? Eu quero saber de você. Você é um líder 1, 2, 3, 4 ou 5 hoje, tá? Porque claro que você vai evoluir até chegar no nível 5. Uma coisa que você precisa entender é que empresas feitas para vencer, elas se focam bastante primeiramente nas pessoas e depois no que vai ser feito, que é incomum, tá? Normalmente as empresas definem, vamos fazer isso e vamos contratar as pessoas que se encaixam nesse objetivo. A empresa feita para vencer faz de forma diferente. Primeiramente, ela contrata as pessoas certas e depois define a direção a partir daquilo que ela identifica naquelas pessoas. Por quê? Porque a contratação é por meio de outras coisas além das habilidades técnicas, tá? Eles consideram mais o caráter, mais o coeficiente emocional daquela pessoa, como é que aquela pessoa ela é automotivada, ela tem autogerência, então são outros critérios que são avaliados. Por quê? Porque fica mais fácil adaptar a rota depois que você coloca as pessoas certas no barco, do que você colocar as pessoas erradas no barco, porque contratou elas por causa do QI, por causa do intelecto dela, e depois, para ajustar a direção do barco, vai ser muito mais difícil, tá? Mesmo que você vá para o caminho certo, se você tiver as pessoas erradas, você não vai chegar lá. Então não adianta estar na direção certa se você tem pessoas erradas no seu barco. E ele traz essa analogia para a gente poder refletir. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma contratação, se você tiver dúvida naquela contratação, não contrate, porque alguma coisa no seu sentimento, no seu feeling, né? Alguma coisa está dizendo para você não contratar aquela pessoa. Você está avaliando critérios, né, éticos, enfim, você está avaliando outros critérios além daquele que está no currículo dela. A partir do momento que você controla uma pessoa, a partir do momento que você sente a necessidade de controlar uma pessoa dentro da sua organização, é porque provavelmente você errou na contratação. Tá? Esse sentimento ele não deve acontecer se você fez uma contratação correta. Claro que as pessoas precisam de orientação, elas precisam ser ensinadas, mas elas não precisam ser controladas. Tá? O líder nível 5 ele não se foca em controlar pessoas.
porque ele tem pessoas que são autogovernáveis, ou seja, que tem pessoas que têm autogoverno, que têm autogerência, autocontrole. Então não precisam ser o tempo todo cobradas por alguma atividade a ser feita, tá? E ainda tem outra máxima também que fala em relação à demissão. Se você tiver dúvida em relação a demitir, demita. Ou seja, vamos pegar aqui as duas reflexões. Se você tem dúvida na hora de contratar, não contrate. Se você tem dúvida na hora de demitir, demita, porque aí já resolve um problema. Imagine os funcionários, os colaboradores trabalhando naquela empresa e eles dão gás, dão bastante energia em prol daquele objetivo e eles veem colegas que não dão o mesmo empenho e acabam ganhando a mesma coisa, isso acaba desmotivando os bons. Então é melhor eliminar os maus do barco, os maus no sentido de que não são as pessoas ideais para aquela empresa, do que você colocar no barco peso de pessoas que não estão contribuindo da mesma maneira. Então, empresas feitas para vencer se focam bastante nas pessoas e nas pessoas disciplinadas. Agora vamos falar sobre o pensamento disciplinado, tá? O que é o pensamento disciplinado, David? Que é uma característica das empresas feitas para vencer. O pensamento disciplinado é a capacidade de você enxergar a dura realidade do jeito que ela é, sem fantasiar. É claro que a gente tem que ter o sentimento de positividade, mas a gente não pode ignorar a realidade que ali se apresenta, tá? Se as coisas não estão tão boas, você precisa encarar essa realidade para que você possa até encontrar soluções e não colocar uma venda sobre seus olhos e achar que está tudo lindo quando não está, tá? Então você deve encarar a realidade sem nunca perder a esperança. Eu acho que esse é o principal, o sentimento que você tem que carregar dentro de você, tá? E aí, o que acontece? Você tem na sua empresa, várias pessoas vão surgir problemas. E se você não souber abordar esses problemas da forma correta, você pode acabar constrangindo as pessoas. Um líder nível 5, ele trabalha de forma diferente. Ele trabalha fazendo perguntas, envolvendo a pessoa para que ela também possa ajudar na solução. Ela constrói um ambiente, um clima, uma cultura, certo? Em que as pessoas se sintam à vontade para isso, para falar o que elas pensam, para dar ideias, para sugerir caminhos. Então, não é uma gestão autocrática, e sim uma gestão participativa, em que as pessoas conseguem realmente sentir que fazem parte daquilo. Uma coisa interessante também é que as pessoas que elas são as pessoas certas, elas pensam em construir algo maior, sendo que as pessoas erradas, elas não pensam nisso, entendeu? É uma característica para você avaliar na hora da contratação da pessoa certa. Ela quer fazer parte daquilo, ela quer fazer parte da solução também. E aí existe até um mecanismo que o Jim Collins chama de bandeira vermelha. A partir do momento que essa bandeira vermelha ela é levantada, o liderado ele pode falar o que ele quiser, ele pode abrir o coração dele e falar o que ele pensa, sem medo de ser criticado, sem medo de ser, enfim, bloqueado naquilo que ele está pensando. Então, nesse momento da bandeira vermelha, ele pode falar tudo aquilo que ele está pensando, tudo aquilo que ele está enxergando, sem medo, sem filtrar nada. E é uma ideia interessante, né? Você ter esse mecanismo dentro da empresa de bandeira vermelha. A partir desse momento, está liberado, pode falar o que você quiser. Mas o objetivo é resolver, o objetivo é se focar na solução do problema, daquele problema que foi percebido naquela dura realidade, tá? E aí um outro conceito que é bastante interessante que o Jim Collins traz é em relação ao porco-espinho, tá? Uma analogia que ele faz em relação ao porco-espinho e à raposa. Qual é o objetivo dessa parte aqui? Falar que empresas feitas para vencer se focam naquilo que é essencial. Assim deve ser a nossa vida também. A gente se focar naquilo que é importante. Como assim deve se focar no essencial? Porque existem várias empresas que querem fazer muitas coisas, assim como tem pessoas que querem fazer muitas coisas, fazem de tudo, mas não são bons em nada, tá? O Jim Collins diz que a sua empresa ela tem que ser boa em uma coisa, tá? Referência naquilo, pronto. Se as pessoas pensarem naquela situação, naquele problema, vão lembrar dessa empresa. É melhor do que a empresa fazer muitas coisas e ela não conseguir entregar uma excelência em nenhuma delas. E qual é a analogia do porco-espinho e da raposa? A raposa, ela é boa em várias coisas, tá? A raposa é um animal que tem muita destreza, que corre, que faz muitas coisas, que caça. Só que ela não é tão boa quanto a única habilidade do porco-espinho. E qual é a única habilidade do porco-espinho que é imbatível? Que é a questão de se proteger. Na hora que ele se protege, não tem nada que consiga caçar aquele bicho. Porque ele coloca aqueles espinhos para fora e não tem nada que consiga. Então ele é muito bom, ele é maestro em relação àquilo ali. Então por ele ter esse nível de maestria, ele é referência naquilo. Então é a única habilidade dele que ele é imbatível. Então essa concepção faz com que você simplifique o mundo complexo, tá? Você identificar aquilo que é essencial para você, aquilo que realmente você é bom, aquilo que as pessoas reconhecem que você é bom.
e aquilo que você ama também, que é um conjunto de fatores, né? Você não pode apenas ser bom, você tem que amar aquilo que você quer fazer. Qual é a sua grande habilidade, né, dentro da organização? Qual é a sua grande função como empresa? É muito parecido com o nosso propósito de vida, tá? Tipo assim, então, tudo aquilo que não tiver relação com o objetivo principal, do seu objetivo principal como empresa ou como pessoa, você ignora todo o resto para que você possa se focar naquela única coisa, tá? Então, como empresa, você vai avaliar, tipo assim, nesse serviço que você quer propor, nesse produto que você quer vender, você consegue ser o melhor? Se você não consegue ser o melhor ou estar entre os melhores, é melhor que você nem faça aquilo. Porque você não vai ser uma referência, tá? Você tem que identificar aquilo que você vai ser o melhor ou estar entre os melhores. E é isso que você deve focar a sua energia. É preciso ter essa consciência do que você não é bom, para você cortar esses processos, tá? Cortar essas coisas que você não é bom e se focar naquilo que você é bom. Focar naquilo que tem a ver com o propósito da sua empresa ou o seu propósito pessoal, tá? Se foca naquilo que você é bom. Se você não for para ser o melhor ou estar entre os melhores, nem faça aquilo. E por último, mas não menos importante, o Jim Collins vai falar sobre a questão da ação disciplinada, tá? O que seria isso, David? Isso aí vai entrar na parte da cultura da disciplina da empresa, que deve ser promovida a partir de tudo aquilo que a gente já conversou. Tá? Uma liderança que promova uma margem de liberdade para que as pessoas possam ter ideias, para que elas possam ser criativas, né? Para que elas não tenham medo também de errar, caso seja necessário, né? Para uma ideia criativa, elas realmente consigam ter esse clima organizacional em que elas não precisem ser cobradas das atividades delas, certo? Um clima em que não fique se focando em relação a encontrar culpados, e sim encontrar soluções. Às vezes tem empresas também que passam por isso, né, que são assim, que o líder está focado em encontrar o culpado daquele problema, quando na verdade ele deveria estar gastando energia para encontrar uma solução. Tenha cuidado com as hierarquias que acabam engessando todo o sistema, tá? Com as burocracias. O Jim Collins até fala que a burocracia é um mecanismo em que foi inventado, basicamente ele fala mais ou menos assim, que é para poder lidar com as contratações erradas, tá? Com as pessoas que não têm disciplina, com as pessoas desorganizadas. Então a burocracia veio para isso, para fazer essas amarras. E aí não é muito interessante você ter muita burocracia na sua empresa, porque isso pode evidenciar uma dificuldade no sistema organizacional da sua empresa, tá? Um outro conceito, para finalizar aqui, o Jim Collins vai falar sobre o volante, né, o efeito do volante e o circuito da destruição. Tá? E aí a gente vai se encaminhar aqui para o fim desse resumo. Espero que você já tenha deixado seu like, né? Se inscreva nesse canal. O que é esse volante, David? Essas empresas que de repente elas surgem, né, do nada, assim como pessoas também que surgem do nada, de repente toda a mídia está falando, aquela pessoa surgiu do nada. Essas empresas têm uma história. Tá? Como é que elas conseguiram se tornar referência? Vou dar um exemplo aqui, a Apple. Como é que a Apple se tornou referência? Do nada a Apple é o que a Apple era? Não. Do nada a Amazon agora é a maior vendedora de livros? Não é assim. Houve toda uma construção. A nossa vida é uma construção. São hábitos diários, são pequenos movimentos diariamente com consistência que vão fazer com que a gente consiga, a partir desse volante, alcançar um resultado, nos colocar na direção correta, todo dia ali ajustando a rota para que a gente consiga chegar no alvo, tá? Então a cada micro vitória, a cada conquista, você vai se motivando e você vai cada vez mais crescendo, evoluindo, a sua empresa vai evoluindo, tá? E por que a ideia do volante? Porque é o seguinte, imagine um volante de um navio, tá? Você vai lá, é um leme, é um objeto pequeno, você movimenta e movimenta toda aquela estrutura. Só que quando você gira aquele leme, aquele volante, existem micro movimentos ali de toda aquela engenharia para que aquilo aconteça. Não é assim do nada, não é só aquilo, tá, que está sendo enxergado. Existem muitas coisas por detrás. Então assim a gente deve ser também. A gente ser paciente naquilo que a gente quer conquistar. Tá? A gente unir também tanto a fé, o pensamento positivo, quanto a ação também. Porque de nada adianta apenas acreditar que as coisas vão dar certo e você não fazer absolutamente nada. E o circuito da destruição, o que é, David? O circuito da destruição é as empresas que fazem o contrário. É que elas não têm líderes nível 5, é porque elas têm muitas pessoas egocêntricas, são empresas desorganizadas, é uma empresa que fica acumulando desgraça, fica acumulando prejuízo. Então, uma hora ou outra, esse circuito da destruição, essa repetição negativa, vai fazer com que a empresa ela entre em declínio, tá? Assim como pessoas também que têm vícios, né, que têm hábitos ruins, enfim. Se ela continuar daquela maneira, ela também não vai conquistar os resultados dela, ela também vai prejudicar a vida dela. Então, assim, são as pessoas também. Tá? Então, espero que você tenha entendido esse conceito
do volante e você também tenha entendido o circuito da descrição, para que você não entre nele, tá? Eu quero saber de você, esse resumo fez sentido para você? Se fizer, qual foi o principal insight que você teve aqui? Bota aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E me fala aí qual um livro que você gostaria que eu resumisse, eu estou de olho nos comentários também. Entra aí no grupo do Telegram para fazer parte desse meu grupo de transbordo aí do pior ano da sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão no pior ano da sua vida, tá? E é isso aí, tamo junto até depois do fim, até mais!